Pinturas no Minecraft. Elas certamente não são os itens mais utilizados dentro do game, mas com certeza são um dos itens mais conhecidos. Afinal, algumas estavam desde os primórdios, desde as primeiras versões do jogo, quando ainda estava em dev. É quase que impossível no seu mundo você não ter se deparado com algumas delas. Mas se eu te dissesse que uma delas existe na vida real, não exatamente na vida real, mas uma delas é um mundo existente no Minecraft. Opa, meu nome é Luca e hoje eu vou contar pra vocês como a internet descobriu a seed real da pintura Crânio em Chamas. Essa pintura, assim como as outras, foi criada por esse artista sueco chamado Christoph, e um detalhe interessante de se notar é que antes de ir pro jogo, todas essas pinturas pixelizadas que conhecemos na verdade não eram assim, e sim assim. Observando a pintura real da Skull on Fire, por exemplo, que foi adicionada na versão beta 1.3, dá pra perceber que tem uma certa edição ali na frente, da caveira e das chamas, mas lá atrás, aquilo poderia sim ser o mundo real de Minecraft, e foi isso que chamou a atenção do pessoal. Enfim, como não dava pra saber exatamente por essa pintura, eles decidiram entrar em contato com o próprio criador dela, o Christoph, e 2 semanas depois ele respondeu, quando começaram a conversar com e-mail, e tudo se iniciou dia 21 de agosto de 2020. Por sorte, o Christoph respondeu, ele tinha aquela captura de tela original que ele decidiu compartilhar com eles, sim, aquela mesma captura tirada 10 anos atrás, feita pra pintura. Literalmente a referência, e isso daqui é uma obra de arte perdida. Porém, os problemas não param por aí. Como vocês podem ver, na verdade, essa é uma imagem cortada, photoshopada, com a mira editada e a qualidade bem ruim, já que não foi tirada pelo próprio Minecraft, e sim pelo padrão do Windows, mas mesmo assim, eles decidiram trabalhar em cima dela. E o Christoph até tentou mandar algumas informações a mais, como alguns arquivos daquele mundo, mas infelizmente, caras, não era um mundo correto, já que o cara verificou tudo em relação à posição das nuvens e realmente não era nada disso, além de um esboço em 3D original que o próprio tinha feito. Infelizmente, isso não ajudou em muita coisa, mas é bem legal de ver. Enfim, a captura claramente não era original do jogo, já que isso não era possível nessa versão, mas dá pra saber a exata data que ela foi tirada, que foi dia 12 de outubro de 2010. Então ele abriu o arquivo no Photoshop, cortou a borda, tirou outra captura da resolução da imagem como ele tinha salvo no seu PC, e utilizando aquela data descobrimos que a versão mais recente do Minecraft até aí era a Alpha 1.1.2, mas digamos que não era exatamente aquela versão com certeza, já que ele poderia muito bem estar em uma versão mais antiga ou então estar em um mundo que o Notch repassou pra ele antes de ser lançado. Afinal, ele e o Notch já eram amigos desde antes do desenvolvimento do jogo, então poderia muito bem ser isso. Essa parte eu diria que foi bem difícil, já que naquela época as versões e a geração de mundo não eram tão diferentes. Aquele mesmo mundo, aquelas montanhas, aquele tipo de vegetação poderia estar em várias versões de forma igual e não teria tanta diferença, mas usando como base outra captura de tela tirada 2 meses depois, essa que inclusive não era editada, dá pra se dizer com um tipo de certeza que a versão desse mundo era a Alpha 1.1.2 realmente. Nessa versão, vale lembrar algumas coisas importantes pra começar o trabalho, como o FOD, que não podia ser alterado e ficava sempre no 70, que era o padrão, a iluminação, que era muito mais simples, e que essa também é a última versão antes dos biomas serem introduzidos, ou seja, as gramas, as folhas e o céu têm a mesma cor em todos os lugares. Pra você pode não fazer muito sentido, mas se eles se basearam bastante nisso pra achar esse mundo. Pra achar uma réplica correta do tamanho exato dessa captura de tela, eles se basearam no monitor do Christoph, que tinha resolução de 1920 por 1200, e também ele tinha o Windows 7 instalado naquela época. Acredite ou não, isso tudo vai ser importante. Imaginando aquele corte retirado, eles chegaram à conclusão exata de um tamanho de 1920 por 1148, e mais tarde confirmaram isso. Era essencial saber qual era a resolução correta, porque a resolução vertical naquela versão estava relacionada ao FOV, ou seja, se mudássemos, alteraria toda a nossa visão e a estenderia. Por isso esse papel, o que pra falar a verdade eu não entendi muito, mas se eles acharam importante, quem sou eu pra discutir? Pra saber se o mundo e o corte estavam bem alinhados, eles resolveram dar um zoom na imagem e encontraram resquícios de mira do jogador. Eles iluminaram mais um pouco, colocaram até uma mira falsa por cima e assim conseguiram achar o lugar real que a mira tava. Eles decidiram utilizar até a vinheta do próprio Minecraft. Sim, o Minecraft tem um arquivo chamado vinheta.png que fica ali ao redor da tela de acordo com a resolução e que se estica de acordo com a resolução do seu jogo. Ou seja, utilizando essa vinheta original, eles descobriram que a mira estava perfeitamente centralizada, e isso os ajudou a achar a resolução da captura e como ficaria uma versão completa do jogo. Agora, pra gente conseguir saber exatamente o mundo e como ele foi gerado, eles observaram primeiro a lua. Como a lua estava nessa posição e não nessa, quer dizer que ela estava nascendo e não se pondo, ou seja, estava anoitecendo e não amanhecendo. Como a lua sempre nasce ao norte, nós sabemos que o jogador estava voltado para o norte em direção ao -Z. Eles conseguiram até a localização dos padrões de nuvens enquanto elas se moviam. Claro, caso você não saiba, as nuvens não são geradas de forma aleatória,
aleatória. Elas têm uma própria imagem dentro dos arquivos do jogo. Elas se movem sempre para a direção X em um mesmo tempo que seria 0.6 blocos por segundo. Nesse caso, a gente consegue a coordenada Z do jogador, que seria menos 29,04, voltado para o norte. O Christoph disse que como era um mundo aleatório, ele não andou muito, então aquele local estava perto do spawn, o que deixa aquela busca um tanto mais fácil. Usando o nível de luz, a gente consegue perceber o tempo do jogo, que foi determinado como 7, correspondendo a 8 escurecimentos da luz do dia. E esse nível de luz corresponde a um tempo de 13.188 menos 13.347 ticks, sendo que o tick seria 1/20 segundos. Comparando com a perspectiva e o ângulo da lua e os ticks oferecidos, nós chegamos ao tempo real de 13.249 ticks, perto dos 13.250 ticks, mais precisamente, ou seja, aquilo era uma noite cedo, a lua estava nascendo e certamente não era a noite completa ainda. Já a coordenada X é um tanto mais difícil de achar. Uma coisa bem importante que eles observaram eram esses grupos de flores, e o mais valioso aqui era esse canteiro A, que tinha cerca de 18 flores, além do claro, C e B, que tinha uma flor. Para melhorar a qualidade, eles conseguiram observar os blocos de forma melhor. Eles fizeram várias edições nessa imagem para tornar o uso nítido, criaram um servidor no Discord, adicionaram alguns membros que poderiam ajudar a achar esse mundo, para não virar uma bagunça, né? Alguns deles recriaram bloco por bloco numa imagem, renderizaram aquele mundo em 3D, onde eles puderam observar os blocos melhor e mano, deu um fucking trabalho tudo isso. E com isso tudo, eles deram um chute nas perspectivas e na posição do jogador, estudando tudo aquilo, todas as imagens e através de testes, chegando ao valor de X sendo menos 249,65, o Y, que é a posição dos olhos, sendo 91, e o Z, como já achamos antes, sendo menos 29,04. E agora, usando o último recurso, que seria uma posição das flores, essa era a etapa final para descobrirmos então a seed. Bom, as flores amarelas nessas versões são geradas a cada região populacional, que seriam pedaços, chunks de mundo, e são escolhidas duas flores centrais aleatoriamente. Se a coordenada da flor for válida, ou seja, se ela puder spawnar ali, ela vai ser spawnada. Então eles entraram em debate se aquele canteiro com 18 flores, que era muito acima da média, eram 2 canteiros colados ou apenas um, e chegaram à conclusão de que era apenas um. Então eles criaram um mapa com a posição de todas as flores, levando em consideração a coordenada também, estudaram tudo, criaram até um mapa de pseudogravidade todo complicado, e chegaram à conclusão de que havia 48 posições possíveis para ser o centro da flor. Isso seria bem complicado de achar. Enfim, enquanto eles estavam convertendo o código para tornar mais fácil a busca do centro da flor, um cara chamado Andrew, dia 10 de setembro de 2020, compartilhou no servidor do Discord essa imagem aqui, dizendo que era o mundo da pintura, mas que estava nevando em todos os lugares. Esse, meus amigos, era o salvador da pátria. Depois de muita confusão, pânico, estudo, discussão para saber qual exatamente era a seed, se essa era realmente a captura correta, o Andrew compartilhou 2 sementes válidas desse mundo que ele encontrou por conta própria, pesquisando ali nos códigos inteligentes. E as sementes eram essas daqui, mano. Mas por que exatamente estava nevando? Isso não tem nada a ver com a seed, já que nessas primeiras versões tinham cerca de 25% de chance de nevar. E se isso acontecesse, nevaria para sempre, em todo o mundo. O Andrew utilizou um código completo baseado em coordenada e um monte de coisa que eu não entendo nada para conseguir achar essa semente. E depois de muito sufoco e estudo, a gente consegue chegar nesse mundo. Bom, foi esse o vídeo. Todas as informações foram retiradas de um documento original documentando toda a busca. Foi bem difícil pesquisar, o trabalho dos caras também foi bem difícil. Eu não entendi a maioria das coisas que eles fizeram, mas mesmo assim, eu tentei trazer o que eu entendi pra vocês. Enfim, muito obrigado por verem até aqui. Se puderem deixar o like vai me ajudar demais. E até mais, homies.